A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou professor da escola bíblica dominical aqui na Assembleia de Deus da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também ministro aulas no CAPé de Franca, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Você está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Logo no início, já vou deixar um recadinho para você antes de nós começarmos a nossa aula. Você se organize aí, pegue o seu bloco de nota, anote no computador, na revista. Enquanto você se organiza, eu quero deixar um recadinho muito importante. Você que já é inscrito no nosso canal, você tem aí toda semana 3 reflexões concernente à aula, tá bom? Sobre assuntos que o professor da revista abordou ou versículos citados também. No meio da semana nós temos o Psicoteologando. Ele é feito pela minha esposa, Daniele Ricobelo, psicóloga, ao qual ela faz uma abordagem psicológica dentro do tema da lição, tá bom? Então, assim, está imperdível. E também no meio da semana, para fechar a semana com chave de ouro, nós temos os populares. Os populares são temas variados, mas correlacionados com a escola dominical. Então, você não perde nada por acompanhar o nosso canal. Nós já temos um vídeo popular que é o como dar aula. E essa semana vai ter como dar aula 2, tá bom? Então, assim, está imperdível. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dê um apoio, nos dê uma força, nos dê um crédito, porque eu acredito que você não irá se arrepender pelo conteúdo que é colocado aqui. Nós temos grandes reflexões feitas aqui, reflexões curtas, rápidas e que trazem um conhecimento a mais e profundo dentro da lição, tá bom? Então eu conto com você, conto com a sua ajuda. Não se esqueça de ativar o sininho e também de fazer o seu comentário. Isso ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo é relevante para esse nicho e também para você, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12, que será ministrada no dia 19 de junho de 2021, tá bom? O tema da nossa lição será a bondade de Deus em nos atender. É uma lição fenomenal que nós vamos aprender grandes coisas aqui. O texto áureo vai dizer o seguinte: se vós, pois, sendo maus, ou seja, mostrando a condição caída do ser humano, tá? Sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ou seja, há aqui um contraponto entre o homem que contém a natureza mal e ele sabe muito bem dar coisas boas, e um Deus totalmente misericordioso, bondoso, maravilhoso. E se o homem, tendo a natureza caída, sabe dar coisas boas, imagine o próprio Deus que não tem na sua natureza algo decaído e deplorável. A verdade prática, Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Ou seja, Deus é um pai amoroso. Aqui, tanto na verdade prática quanto no textuário, a referência é pai e filho, tá bom? Aí o texto vai dizer, quanto àquilo que realmente é bom. Quando nós falamos de pai e filho, nós estamos falando de uma relação bem íntima, próxima. Então, aquilo que é realmente bom, não aquilo que eu quero ou aquilo que eles querem. Não, é aquilo que realmente é bom, que traz algum benefício para os seus filhos, tá bom? Então não é aquilo que nós queremos, é aquilo que realmente é bom, importa, tem valor, tem substância, tem credibilidade, tá bom? Vamos lá. Como nós fazemos toda a aula, vamos aqui dividir a leitura bíblica em classe. Mateus 7, do 7 ao 20.
Se você pega do versículo 7 até o versículo 11, nós estamos falando aqui da oração: pedir, buscar e bater, e a sua recompensa, e nós vamos ter uma reflexão, tá bom? Amanhã será lançado o vídeo falando sobre o pedir, bater e buscar. Está imperdível essa reflexão, tá bom? Então aguarde aí, na hora que chegar a notificação, você já confere lá e assiste, que tá uma bênção. Então, do versículo 7 ao 11, nós estamos falando da petição e das suas condições. No versículo 12, eu tenho aí um versículo paralelo, ou seja, a essa ideia da lei do profeta que é colocada aqui: portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, fazei-lo também. Porque esta é a lei e os profetas. Por quê? Porque aqui ele está resumindo do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Aqui eu tenho um resumo que vai terminar no versículo 12. Então, o que é esse resumo? Esse resumo abrange o quê? O julgamento, abrange também procurar a falta nos outros, que nós aprendemos na outra aula, o desperdício das coisas santas e também das responsabilidades dos pais, que está embutido aqui nesse texto, principalmente aqui do 7 ao 11, tá bom? Então eu tenho um resumo que termina no versículo 12. O versículo 13 e o 14 vai falar dos dois caminhos. Então, o assunto ele se expande e vai a outros conceitos. Aí depois, do versículo 15 até o versículo 16, nós temos também outra colocação. E no caso aqui está falando sobre os falsos profetas. E do 17 ao 20 vai falar dos seus frutos e como é que nós definimos e conhecemos o que é um falso profeta ou as suas qualificações. Então, só aqui em Mateus capítulo 7, do 7 ao 20, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos que seriam possivelmente 5 assuntos agregados em um texto, tá bom? Então depois você dá uma olhada com mais detalhe e vê essas divisões, que elas são importantes para definição da aula, tá bom? Vamos lá. Aqui na introdução. Na introdução, nós vamos ver aqui o texto dizendo o seguinte: Deus é bom e ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Aqui eu não vou me atentar, porque nós já temos uma reflexão bem explicadinha sobre a questão do pedir, do buscar e do bater, tá bom? Então eu vou deixar para você assistir a reflexão, porque está imperdível, tá bom? Então eu vou pular aqui, mas deixando que nós vamos ter um vídeo bem completinho aí, tá bom? Amanhã, segunda-feira. Vamos lá. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguiram viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão da Montanha. Então nós vamos ver aqui que nós vamos falar também sobre a questão da porta larga e da porta estreita. Vamos lá. O tópico 1 vai falar sobre a bondade de Deus. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de boa índole, benevolência, brandura e ação. Ou seja, essa bondade ao qual nós estamos nos referindo ao homem, tá bom? Ela é uma bondade dada pelo Espírito Santo no fruto do Espírito. Isso nós vamos encontrar em Gálatas 5 e 22. Então você vai ver que para mim dizer que eu sou bom em alguma coisa, eu tenho que ter esse fruto do Espírito. É a mesma coisa da questão do amor. Porque tudo que sai do âmbito do fruto do Espírito se torna interesse. Por quê? Eu posso ser bom por uma pessoa, mas mediante a conseguir alguma coisa dela. Então eu faço o bem para ela me fazer o bem lá no futuro. E sem olhar a condição. Ou seja, e se ela não fazer? Aí eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado, eu não vou querer fazer mais. Mas quando eu tenho o fruto do Espírito atuando dentro de mim, crescendo dentro de mim, eu vou ter atos de bondade sem esperar alguma coisa em troca. E quando eu falo de maneira filosófica, ela é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Ou seja, o nosso
a nossa moral. Nós temos a ética e nós temos a moral. A ética subjuga e entende a moral. Então, filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio dessa moralidade. No aspecto filosófico também, ela é vista como um valor que é atribuído à ação. Então, quando eu falo de bondade, entendo que, filosoficamente, a bondade ela é descrita como um princípio elevado da moral, ou seja, aquilo que eu pratico está no âmbito da moral. Então, esse princípio de bondade é elevado na questão filosófica. E também é um valor que é atribuído à ação, ou seja, é reflexo. A bondade é o reflexo da ação. A ação, ela, quando nós aplicamos ela na nossa vida, ela tem como eixo a bondade. Senão eu não consigo fazer nada para ninguém, tá bom? Então, dentro dessa questão, aí o autor termina dizendo o seguinte: a bondade é um dos atributos. Então, eu não estou falando da moral de Deus. Eu não estou falando que é um valor atribuído à ação. Não. Quando eu falo de bondade relacionada a Deus, eu estou dizendo que a bondade é um atributo, ou seja, está intrínseco dentro de Deus, é de Deus, pertence a Ele, está unido nele, tá? Então nós vamos, como é que eu vou resumir isso daqui, ó? Quando eu falo de Deus, eu estou falando que é um dos seus atributos, ok? Os seus atos de misericórdia representam a sua bondade. Então a bondade está intrínseca em Deus. Quando eu falo do homem, tá? Eu posso resumir dessa forma, ó: fazer favores em cumprimento a um pacto ou a uma obrigação de aliança. É por isso que eu disse que dentro dessa questão da natureza humana, a bondade está ligada a ganhar ou não. Ou seja, eu faço atos de bondade por causa de uma obrigação ou um pacto de aliança, enquanto Deus não. Isso é intrínseco, isso é um atributo dele, tá bom? Vamos lá, página 85. O texto vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Vamos lá, o que o texto de Paulo está querendo dizer? Na minha natureza não vive o que é bom. Paulo está falando da natureza dele. Não há nada que é bom. Aí ele vai dizer: tenho vontade de fazer o bem e não faço, porque essa natureza pecaminosa luta contra a consciência dele, que diz assim: faça o bem, ame o próximo. E a natureza decaída, ela diz assim: não faça, porque ele não vai fazer por você. Não ajude, porque ele não vai te ajudar, ele vai virar as costas para você. Aí ele vai dizer assim, ó: tenho ciência, aliás, tenho dentro de mim a vontade de fazer o que é bom e não consigo, tá? Eu queria resumir aqui essa questão no seguinte: eu e minha carne estão em conflito, tá? Com o meu entendimento, ou seja, o meu entendimento entende que a lei é boa e que eu devo fazer o bem, mas a minha carne, que é a minha natureza decaída, confunde o meu entendimento e a minha razão que eu tenho da lei. É por isso que ele entra em conflito, tá bom? É por isso que o autor vai dizer aqui que o ser humano tem tendência para o mal e para as práticas imorais. É como você está olhando aqui. Eu estou o quê? Ó, tendência. É como se o ser humano vivesse assim, ó: a minha tendência é fazer o mal, só que eu não estou de totalmente caído.
Ou seja, a minha tendência moral e ética é para fazer o mal, mas com a ajuda do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e dos dons espirituais, dons de Deus, dons de Cristo e dons do Espírito Santo, e também o fruto do Espírito faça com que eu me volte na posição ao qual eu deveria estar. Mas em algum momento eu vou fazer o quê? Eu vou me inclinar para determinadas situações, mas eu vou voltar ao eixo pelo fato de eu estar sendo movido e ser transformado pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Como é que nós vemos a questão da bondade de Deus no aspecto bíblico? Vamos lá. Deus é bom por natureza, por isso João diz que Deus, ele é amor, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho disso daqui. Se Deus é amor, então os seus atos são atos de amor. Então vamos lá. O texto de Mateus 19, 16 ao 26 vai dizer assim, num episódio ao qual Cristo se encontra com um jovem rico, ou um príncipe, dependendo da tradução, e ele vai dizer o seguinte: olha, mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Primeiro ele chama ele de bom mestre. Aí Jesus pergunta: por que me chamas de bom? Tem uma tradução que é muito interessante, inclusive a NTHL, que é a nova tradução, NTLH, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz o sentido no original. Porque o sentido no original vai dizer assim, ó, o texto vai dizer assim, ó, por que me perguntas a respeito do que é bom? Muda totalmente o texto, né? Por que me perguntas a respeito do que é bom? Versus a tradução que nos é colocada. Por que me chamas bom? Na verdade seria, por que me pergunta a respeito do que é bom? É o melhor texto grego que nós temos. Vai dizer assim, ó, então, por que só existe um? Jesus falando, tá? Então, considere as escrituras, ou seja, guarde os mandamentos. Então, quando nós falamos da questão de ser bom, a Bíblia, no caso de Jesus, nos dá uma referência. Qual que é a referência? Guarde os mandamentos. Por quê? Porque Jesus recebeu uma pergunta. Qual foi a pergunta? Por que me perguntas a respeito do que é bom? Tá? Bom é só Deus. Então, como é que eu vou fazer o bem? Como é que eu vou conseguir a salvação? Através da bondade. A bondade é um dos elementos que nos conduz à salvação. É por isso que ele vai citar, guarde os mandamentos. Isso casa muito bem com o versículo 12 da nossa leitura bíblica em classe. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, porque esta é a lei e os profetas. Então, a nossa bondade tem que estar baseada na Escritura, porque é de lá que vem também a bondade e a misericórdia de Deus, tá bom? O subtópico de número 3 vai dizer o seguinte: a bondade de Deus no aspecto teológico. Falamos no aspecto bíblico, agora nós vamos falar no aspecto teológico. Bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor. Ou seja, João 3,16 representa muito bem este amor que é inexplicável. Nós já falamos isso em outras aulas, a questão dos amores que existe, né? O amor ágape, o amor filia, o storge, também o amor Filadélfia e outros amores aí que nós vimos e nós já resumimos em outras aulas. Então, a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Vamos resumir algumas coisas importantes aqui. Primeiro, esse amor de João 3,16 é o amor agapzen, ou seja, o amor ágape que nós resumimos, né? É o amor que se move pelos interesses dos outros, tá? É o amor que se move pelos interesses dos outros e não o meu interesse. Ou seja, sem pensar
em interesses próprios. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, quando nós falamos desse amor, desse aspecto da bondade que é o amor, nós vamos ver João 3,16 e nós vamos ver o elemento indispensável para a salvação, que é a graça. Eu vou falar uma frase aqui muito importante e muito proveitosa para vocês. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo luterano que viveu no período do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, e ele fala sobre uma frase no seu livro, assim, fantástica. Por quê? Quando ele vai falar da graça, ele diz assim, ó, a graça é de graça. Isso, assim, não tem o que discutir. A graça é de graça. Mas cuidado com o mito da graça barata. Por quê? Porque Dietrich Bonhoeffer entendeu que há muitas pregações, há muitas insinuações sobre o amor de Deus, mas se vende uma graça muito barata, que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quer, da maneira que você quer. Então ele diz, a graça é de graça. Mas cuidado com o mito da graça barata. Esse mito da graça barata é o que vai levar muita gente para o inferno. É que vai levar muita gente à condenação. É que vai levar muita gente ao fundo do poço. Porque a graça, ela é de graça. Mas temos que tomar cuidado com o mito da graça barata. Aquela graça que não tem esforço nenhum. Que não tem dedicação nenhuma. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Vamos lá para o tópico 2. Há dois caminhos para escolher. Quando nós vemos aqui, o autor vai falar sobre a porta larga e a porta estreita. João 10:9 nós podemos usar como referência aqui, dizendo o seguinte: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Então nós vamos ver que esse texto é muito importante, porque, primeiro ponto, eu sou a porta, Jesus falando, eu só tenho um caminho, uma porta, não existe várias portas, uma porta só. Você entra por ela. Você entra, quando você entra, ele é o pastor, está dentro do redil. O redil é um lugar de cuidar das ovelhas, de sarar, porque ela passou o dia todo do lado de fora, pastando, procurando comida e tudo mais, água. Então o redil é um ambiente de dormir e de ser cuidado. A Bíblia vai dizer, quando ele entra e sai, ele acha pastagem. Ou seja, em lugares desertos, em lugares ermos, Jesus está nos dando uma esperança de que você será cuidado dentro desse redil, você será sarado das suas feridas, para que quando você saia, você consiga ter forças, robustez, alegria para achar pastagem, porque nós somos ovelhas, tá bom? Então você encontra pastagem em lugares desertos. Tá difícil, tá complicado, lá fora as coisas são terríveis, mas Deus está dizendo, você entra e quando você sai, você acha pastagem, porque você está bem, Jesus curou a sua alma, curou o seu espírito, curou e deu graça a você, então você vai sair forte como nunca, tá bom? Vamos lá. Aqui eu queria citar também a questão do quadro dos dois caminhos. Lembra, você aí que tem seus 30 anos, talvez você vai lembrar que quando você era mais jovem, a sua avó ou a sua mãe tinha um quadro na parede que te passava medo, né? Era o quadro dos dois caminhos. Aquele quadro lá é do século XIX, tá? Ele foi fabricado na Alemanha e ele tinha como intuito mostrar os dois caminhos. O caminho largo do lado esquerdo e do lado direito o caminho largo do lado esquerdo e do lado direito nós temos aí o caminho estreito. Lá tem várias referências, porque era uma época ao qual as pessoas não sabiam ler. Era uma época ao qual muita gente não tinha acesso também, às vezes, à Bíblia em várias partes do mundo. E no Brasil chegou no século final do século XIX, por aí, e se estendeu aí o século XX. E nós vamos ver que tem várias referências ali. O caminho esquerdo, que é o caminho largo, tem teatro,
Tem um monte de coisas que fazem referência àquela época, cassinos e tudo mais. Do lado direito, que é o caminho curto, estreito, tem lá uma portinha bem pequenininha, tem escrito lá escola dominical, oração. E o que me chama a atenção é que na porta tem um rapazinho. Depois você olha na internet, você vai ver que você traz ali um conhecimento bem interessante da época. E na portinha, que ela é estreita, tem uma pessoa com uma mochila. E ele não quer deixar a mochila, porque para entrar nessa portinha tem que deixar essa mochila. E ele tá de cabeça baixa, sentado num banquinho, e ele não sabe o que fazer, ele está indeciso. Então, quando nós olhamos esse quadro, é uma representação muito perfeita daquilo que se pensava na época sobre salvação. A porta larga e uma porta estreita. Na porta larga você entrava com toda a sua vaidade, com todas as suas coisas que você tinha. Na porta estreita não. Você tinha que entrar sozinho, limpo, somente com a sua roupa. Por quê? Representava que você estava entrando caminho ao céu sem nenhuma bagagem. Então depois você dá uma olhadinha lá, é o quadro dos dois caminhos, feito na Alemanha, século XIX, tá bom? E foi um estouro junto com aquele quadro da Arca de Noé, que toda casa você via um, tá bom? Depois você dá uma conferida. Falando sobre caminhos também, é bem possível que ao mencionar esses termos ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém. Aí ele vai falar aqui da portinhola ou da porta pequena, ao qual se fechava a porta grande, e aquela porta pequena era o único ambiente ao qual podia entrar e sair, até por causa de invasores que podia entrar na cidade à noite. Então não podia deixar aquela portona totalmente aberta, tinha uma porta pequena, tá bom? Então vamos lá. O concernente aí daqui também, eu queria citar também um ponto interessante. Eu lembro que eu assisti um desenho da Alice do País das Maravilhas e no ambiente ali que ela está num caminho, ela encontra vários caminhos, bem vários caminhos, várias setas. Isso representa muito aqui a nossa vida, né? Aí tem um gato em cima da árvore. Aí o gato pergunta assim para ela, Alice, para onde você está indo? Tem vários caminhos, várias setas. Aí ela pergunta assim, eu não sei para onde eu vou. Aí o gato dá uma resposta fantástica e muito interessante que me marcou. Ele olha para ela e para todos aqueles caminhos e diz assim, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Olha para você ver que fantástico, que interessante. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso que as pessoas procuram Umbanda, é por isso que as pessoas procuram o centro espírita, é por isso que as pessoas procuram o candomblé, é por isso que as pessoas procuram outras religiões. Ou seja, é por isso que Jesus ele vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus deixou bem claro. Então, para o cristianismo, Jesus é o caminho. Tá bom? Então fica aí essa reflexão aí, depois você dá uma conferida lá no YouTube também e você vai ver esse trecho aí que é muito importante, tá bom? O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós, tá? Vamos lá. A questão das duas portas, eu queria destacar a palavra porfiai, no subtópico de número 2. Porfiai por entrar pela porta estreita. Meu irmão, na hora que você pegar o significado dessa palavra porfiar, você vai entender tudo. Aquele quadro que eu falei dos dois caminhos, olha para você ver. Quando eu falo de porfiar pela porta estreita, eu estou falando que ela não vai ser fácil, tá? Por quê? Porfiar significa agonizar, forçando aquele que entra a se livrar de qualquer peso ou bagagem. É como se estivesse forçando a pessoa a entrar em uma porta. E quando você força ela, automaticamente você está colocando essa pessoa em agonia, porque ela, para entrar dentro daquele ambiente, ela tem que se livrar de tudo aquilo que está atrapalhando ela. É por isso que muita gente não quer entrar, porque ela é estreita ao ponto de causar agonia, porque essa agonia é causada
pelo sentimento de perda das coisas que você conquistou e de que você é. Então a pessoa não quer largar. É por isso que enquanto existe uma pressão colocando essa pessoa para dentro, existe uma força dela mesmo querendo não entrar. É por isso que há uma luta entre espírito e a carne, porque essa pressão faz com que a pessoa tente deixar tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela é, para poder entrar na porta estreita. Aí quando você olha para essa questão do agonizar, qualquer que sejam os obstáculos, você deve entrar, porque o preço do fracasso é muito alto. Olha, não, é fenomenal, é extraordinário essa forma de entender essa ideia da porta estreita. Ou seja, imagine aquele trem lotado, né? E as pessoas, as pessoas que estão nas capitais vão saber melhor do que eu moro na cidade franca, não tem trem aqui. Mas imagine aquele tanto de gente tentando entrar ao mesmo tempo. Agora imagine essa porta desse trem sendo o céu. Para essas pessoas entrarem e todo mundo caber ali, todo mundo vai ter que tirar as bagagens, a mochila, as maletas e deixar tudo do lado de fora. Você pode ter certeza que vai caber mais pessoas do que, isso é lógico, é um cenário hipotético, tá, irmãos? Vai caber bem mais pessoas do que se todas quererem entrar com aquelas malas, com aquelas mochilas e com alguns apetrechos nelas, tá bom? Então, assim, é um exemplo bem interessante para você raciocinar aí, tá bom? Então, vamos lá. O tópico 3, a mentira dos falsos profetas. Então, o autor, no primeiro tópico, falou sobre a bondade de Deus. No segundo tópico, falou sobre os dois caminhos, que é o tema da lição da leitura bíblica. E o terceiro ponto vai falar sobre os falsos profetas. Sobre a questão dos falsos profetas, aqui no subtópico de número 1, cuidado com as falsas aparências. Aqui ele está falando de lobos disfarçados, ou seja, de pessoas perigosas, pessoas que seduzem as outras ao erro. Então, o autor da escola dominical, eu lembro que uma vez ele citou a questão dos dons. E ele falou naquela revista sobre os dons espirituais que o dom mais importante que se deve buscar hoje em dia, século 21, não é profecia, não é dom de curar, não é dom de interpretar línguas, não é. Ele falou assim e afirmou, e eu assino embaixo também, porque uma vez eu estava fazendo uma pesquisa e entendi isso, que o dom mais prioritário hoje que os cristãos deveriam buscar é o dom de discernimento de espírito. É o dom primordial para todos hoje. Por quê? Porque é o dom que vai definir o que é falso e o que é verdadeiro. Então nós temos algumas menções daquilo que nós podemos deduzir, mas o dom de discernimento de espírito, que foi aquele que Paulo teve quando ele entendeu que aquela moça não estava ali para ajudar, mas sim para tentar enganar, é esse dom que nós devemos buscar. É primordial, porque o que está tendo de palhaçada dentro da igreja, o que está tendo de coisas absurdas dentro da igreja não está escrito no gibi. Então, o dom de discernimento de espírito vai ajudar você e a mim a entender se esse espírito que está atuando é um demônio ou não, se é um espírito de engano ou não. Mas o dom do espírito, do discernimento de espírito é importante, tá bom? Deixa aí a deixa para você depois verificar. Vamos lá. Então, essas pessoas têm boa oratória, palavras bonitas, dos que se dizem profetas, mas não são. São enganadores, são bajuladores, são interesseiros. 2 Timóteo 3, do 1 ao 6, vai falar sobre isso, ó. São egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes, caluniadores e etc. Porque o texto vai continuar. Depois é bom você dar uma lida ali em 2 Timóteo 3, do 1 ao 6, tá bom? Vamos lá. Como detectar os falsos profetas? Não tem como detectar, a não ser pelo discernimento de espírito, a questão do fruto. É por isso que o fruto, ele vai dizer se a árvore é boa ou não. Quando você olha para Mateus 7 e 19, a imagem do fruto aparece. E lá vai dizer o seguinte: o espinheiro não dá uvas, e também a urtiga não dá figo. Então, como é que eu vou detectar? Se você pegar essa questão de Mateus 7,19
e também 1 Timóteo 6:3, que está dizendo que eles estão cheios de orgulhos e não sabem nada, e alinhar com 2 Timóteo 3, do 1 ao 6, você vai ter aí aspectos que mostram que essa pessoa é um falso obreiro, de uma forma ou de outra, interna ou externa, você vai conhecer se realmente essa pessoa é um bom obreiro ou não, tá bom? Seja de maneira externa, como eu disse, pessoas que vêm de fora, ou de maneira interna, aqueles obreiros que estão ali, aquelas irmãs que trabalham. No seu dia a dia, no cotidiano, você vai saber se realmente é um bom obreiro ou obreira ou não. Se é um bom pastor ou boa pastora ou não, tá bom? Você vai conhecer pessoas egoístas, orgulhosas, vaidosas. O que tem de gente vaidoso, meu irmão, não tá no gibi, tá? Pessoas que querem aparecer a todo custo, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso para não cair também nesse engodo. O subtópico de número 3 vai dizer o seguinte: uma análise criteriosa. Aqui vai dizer que eles profetizam somente aquilo que as pessoas desejam ouvir e não se cansam de dizer que foi o Senhor que disse, tá? Então, quando nós usamos o termo assim diz o Senhor, nós temos que tomar um pouco de cuidado, tá? O pregador, às vezes, quando ele vai pregar num evento, ele quer deixar uma marca. Então, às vezes, ele usa de artimanha, e eu não tenho nenhum medo de falar isso, porque é uma realidade. Ele usa de artimanha para profetizar para o pastor, para profetizar para o líder que o convidou. Geralmente, ele profetiza para os primeiros da fileira, tá? Tem isso também, acontece muito. Então, se você estiver lá no fundo, você não recebe profecia. Se você estiver lá no fundo, você não recebe nada. Então, você tem que sentar nas primeiras fileiras. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o pregador aproveita da fragilidade do momento, a pessoa está chorando, ele vai lá e profetiza, porque é a pessoa que está mais óbvia, mais sensível. Então nós temos que tomar muito cuidado. Existem bons profetas? Sim. Existem bons pregadores? Sim. Existem pessoas prudentes dentro da casa de Deus, tanto para pregar, para cuidar da igreja? Sim. Mas tem muita gente ruim. Tem muita gente que quer o mal. Tem muita gente que quer se promover, tá? Então tome cuidado, analise, verifique se o seu pastor, se a sua pastora, se os seus obreiros, se as suas obreiras estão de acordo com a palavra de Deus, porque isso é primordial. Eu que estou falando aqui, eu não estou falando somente para você. Eu estou falando também para muita gente da minha igreja que me acompanha, que acompanha o meu canal. Então eu estou falando algo que eu tenho que viver, tá? Senão as pessoas vão olhar aí do Santa Cruz, que é a igreja onde eu congrego, do bairro Santa Cruz, Assembleia de Deus, e as pessoas vão falar assim: ah, ele não é isso que ele fala no vídeo, não. Ele é totalmente diferente. Então nós temos que ter uma responsabilidade ética e moral e espiritual para entender a minha posição, aonde eu estou. Tá? Então, assim, vamos tomar um pouco de cuidado concernente à ideia de profetizar. A palavra, não se preocupe, você vai pregar em algum lugar, vai ministrar, não se preocupe se Deus vai te revelar alguma coisa ou não. Pelo contrário, Ele já te revelou na palavra. E a palavra, ela fala aquilo que Deus quer dizer. Tá? Então, simples assim, se Deus te deu uma revelação, revele. Se Deus te deu uma visão, fale essa visão. Se Deus só revelou na palavra, fale na palavra, irmãos. Então tome cuidado com isso. Para que querer fazer algo a mais para deixar marcado? Para voltar o ano que vem no evento? Então, eu não sei para que serve o ministério de pregação. Tá? Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso. E a lição nos ensina bastante sobre isso, tá bom? Irmãos, hoje nós ficamos por aqui, tá bom? Nós já terminamos a nossa aula, subtópico de número 3. Acredito que no meio da semana nós vamos ajustando alguns pontos, igual eu disse, a reflexão sobre o pedir, buscar e bater já vai estar na segunda-feira, tá bom? Já disponível para vocês. E nós vamos aí nos ajustando. Qualquer comentário, qualquer observação, qualquer colocação,
pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu terei o prazer de falar com você, de citar o seu nome e de dialogar com você através aqui dos comentários, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, se foi útil para você, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, como eu já falei, e compartilhe esse vídeo a todos que você achar importante e interessante, e os seus grupos da igreja também, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.